Bom, e o Ministério Público da Paraíba orientou que escolas comuniquem ao Conselho Tutelar caso alunos não estejam vacinados. De acordo com o documento que foi divulgado hoje, a ausência da apresentação da carteira de vacinação não vai impedir a matrícula do aluno. Porém, a instituição de ensino deverá dar o prazo de 30 dias para a regularização. Caso a situação não seja resolvida, o Conselho Tutelar deve ser comunicado para acompanhar o caso. A recomendação vale tanto para instituições públicas quanto privadas. Bom, e a gente tem acompanhado aqui no JC o aumento no número de casos de Covid nos últimos dias. A Paraíba registrou, olha só, mais de 1.900 casos. Isso pelo segundo dia consecutivo. Eugênia Reis traz os detalhes para a gente agora. Boa noite, Eugênia. Preocupante, não é? Boa noite. Boa noite, Simon, para você. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, a cada dia, mais e mais casos de Covid-19 estão sendo registrados. Isso preocupa bastante não só a população, mas também as autoridades em saúde. Só para se ter uma ideia, ontem a Paraíba registrou 1.902 casos de Covid, o que só se via em fase mais rígida da pandemia. A gente conversou com o secretário executivo de gestão em saúde da Paraíba, Daniel Beltrame. Ele falou exatamente sobre isso, sobre o crescimento, principalmente aí pela variante Ômicron, que se espalha bem mais rápido e que tem preocupado bastante. Vamos acompanhar. Muitos casos de gripe. Você pegou, um familiar pegou, seu amigo do trabalho pegou. O que está acontecendo? Além da influenza fora de época que nós acompanhamos nas 3, 4 últimas semanas, uma combinação dos encontros das festas de final de ano, o verão, em todos os locais do Brasil, e isso tem feito um espalhamento rápido de vírus. Em especial, com o espalhamento da variante Ômicron, que de fato é capaz de infectar outras 5 pessoas quando você está doente, outras 5 pessoas no mínimo. Isso faz com que o número de casos de gripe cresça com uma velocidade muito importante. Agora, se nós pudermos prestar atenção no uso de máscaras, eu tenho certeza absoluta que a variante Ômicron vai ter muita dificuldade de circular entre nós. Está com dúvida se está com sintoma de gripe? A gente pode te ajudar aqui na Paraíba. No 3211-9844, Alô Saúde, 3211-9844. Ligue para nós para a gente poder te orientar. Está com gente com sintoma gripal dentro de casa? A garganta está pegando, falta de coragem, dor de cabeça, febre? Cuidado, você precisa ajudar essa pessoa, mas você precisa se proteger também. Bem, e para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse momento em que estamos vivendo, eu estou aqui com o médico infectologista Fernando Chagas, ele vai conversar um pouquinho com a gente. Doutor, graças à vacinação, tem acontecido sim aí muitos casos de Covid, mas são casos leves, os óbitos ainda são bem pequenos. Como é que o senhor avalia tudo isso? Boa noite. Boa noite, Simon. Boa noite a todos que estão agora nos acompanhando. Pois é, estamos vendo exatamente o reflexo da vacinação. Estamos com um aumento de casos significativo, chegando a 1.900 casos já, diários. E mesmo assim estamos percebendo que a mortalidade tem se mantido baixa, o número, de pessoas que estão indo para a UTI ou que estão perdendo a vida tem se mantido baixo. Basta a gente comparar com os números do ano passado, no mesmo mês de janeiro do ano passado, víamos uma média de entre 12 a 15 pacientes morrendo todos os dias por Covid-19. E esse ano estamos vendo o quê? 1 a 3 pacientes passando dias, inclusive, sem perda de preciosas vidas. E que possamos zerar, Isso portanto, é um reflexo da vacina. Doutor, a gente acompanhou ainda há pouco no JC que esse aumento tem levado a uma maior procura, uma corrida por testes, inclusive chegando a faltar testes em alguns locais. O senhor orienta que as pessoas todas precisam realmente serem testadas? Seria essa a conduta correta ou apenas se tiver alguns sintomas? A falta de testes é uma preocupação, ainda aqui na Paraíba não, mas a gente já está observando em outros estados. Então é importante que as pessoas que estão assintomáticas não busquem o teste. Mesmo com contato, evitem, fiquem em isolamento, observem aí entre 5 a 7 dias se aparece algum sinal ou sintoma. E que se de fato aparecer sinal e sintoma, testar a partir do 3º dia, que é quando a sensibilidade do teste, em outras palavras, a possibilidade dele de fato dar o resultado verdadeiro está se apresentando maior, Então do 7º do 3º ao 7º dia, Porque às vezes
a pessoa começa a abrir sintoma e quer já no primeiro dia testar, e aí corre o risco de dar um negativo e a pessoa está com a Covid-19. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, falar da vacina, né? Agora há pouco foi autorizada aí a Coronavac em crianças a partir de 6 anos de idade, autorização da Anvisa. Depois desse processo da autorização, o que falta para que se inicie esse processo e se possa vacinar? Primeiro teve a autorização, depois o Instituto Butantan, ele vai fazer o quê? Ele vai ter a questão da dose, da concentração, do quantitativo, né? Que tem que ser produzido para depois distribuído para os as diferentes regiões do país para, enfim, iniciar a vacinação das crianças. Que bom, né? Mais uma arma terapêutica, mais uma arma de proteção, melhor dizendo, que a gente vai poder aí lançar para proteger as nossas crianças e evitar que agora são os únicos que estão expostos, porque ainda estão iniciou agora, né? Iniciou a contemplação deles nesse processo de vacinação. Doutor, vai demorar muito para chegar no estado essas doses? E vai depender de uma série de ações do Ministério da Saúde, é imprevisível. Espero que chegue logo. Essa vacina já está sendo usada no Chile, por exemplo, em crianças acima dos 3 anos há um bom tempo. Tem se mostrado também uma vacina muito segura, não tem caso de mortes associados a essa vacina. E lá diminuiu a quantidade de crianças acometidas, né? Então que chegue rapidamente e que a gente possa utilizar esse instrumento aí de proteção para também reforçar aí a proteção das nossas crianças. Para a gente encerrar, aquela orientação para quem está em casa desesperado aí, preocupado se testa, se não testa, quais são os cuidados? Só para reforçar. Se você não tem sintomas, não precisa testar, né? Se teve contato com alguém, observa apenas, usa máscara, né? Se você está sintomático, mas eu posso estar com vírus, mesmo sintomático, se você está de máscara, você não vai jogar à frente, né? Evita aglomerações, evita abraçar pessoas, evita estar apertando muito a mão nas pessoas nesse momento. Espera um pouquinho, né? Evita excessos, que eu acredito que em breve esse momento vai passar. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Tá aí, Simon. Doutor Fernando foi super esclarecedor aqui nessas dicas, nessa orientação. A gente volta aos estúdios com você. É verdade, Eugênio. Doutor Fernando Chagas sempre nos ajudando aqui, trazendo informações importantíssimas. Agradeço a ele, também te agradeço por estar trazendo essas informações para a gente, tá certo? Bom, e como a gente já está falando aí, vamos ver de forma mais detalhada, né? A gente viu que a Paraíba registrou mais de 1.900 casos confirmados nas últimas 24 horas. Em 2 dias, foram quase 4.000 casos confirmados. A gente tem aqui no telão dados mais detalhados, olha só. Apesar dos quase 2.000 casos em 24 horas, a gente registrou uma morte na Paraíba. E isso é reflexo, a gente fala todo dia aqui da vacinação, né? A gente está com um número absurdo de casos, mas em termos de morte, que é a nossa grande preocupação, né? A gente registrou um caso, uma família aí que está lamentando a perda de seu ente, e muitas vezes essas mortes são provocadas, são de pessoas, na verdade, que não tomaram a vacina ou porque tinham idade avançada, algum problema grave de saúde, mas a gente está vendo aqui a eficiência justamente da vacina. Bom, já em relação à ocupação dos leitos de UTI em todo o estado, o percentual agora é de 29%. O sertão da Paraíba continua com a maior ocupação de leitos de UTI, 46%. Então, o pessoal do sertão tem que tomar cuidado aí, né? Todo mundo tomando vacina, usando máscara e seguindo as recomendações das autoridades de saúde.